Senhora deputada, eu por acaso cheguei cedo, mas houve assim uma operação. É uma diretada, senhora deputada. Não. Eu cheguei aqui às 7h20. Puxa, Não é possível ter aberto a casa. abri a casa, 8 horas. Estive aqui às 7h20. Olha, há quem chegou às 6h. Todos ouvem? Só um beijinho. 1, 2, beijão com arroz. Senhoras e senhores jornalistas, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a esta conferência de imprensa do Grupo Parlamentar, que vai servir para o lançamento das 13ª Jornadas Parlamentares a decorrer de 7 a 12 de março no Chile. Para o efeito, convido a terceira vice-presidente do Grupo Parlamentar da UNIT, deputada Miaela Weber, para tomar a palavra. A vossa especial atenção. República de Angola, Gabinete da Presidente, Soberano Povo de Angola, ilustres jornalistas. Na sexta-feira próxima, da próxima semana, dia 13 de março, a UNITA completará 60 anos. No quadro da celebração desta data memorável, o Grupo Parlamentar da UNITA realizará as suas 13ª Jornadas Parlamentares, de 7 a 12 de março do ano em curso, subordinadas ao lema Grupo Parlamentar da UNITA pela inclusão efetiva das autarquias locais, não é agendada para discussão na especialidade. Os angolanos não conseguem compreender as razões que levam quem jurou cumprir e fazer cumprir a Constituição a insistir no seu incumprimento ostensivo, persistente e endêmico. Registramos igualmente, e já o dissemos, no decurso da reunião plenária da Assembleia Nacional, que a larga maioria das propostas de lei submetidas à aprovação do Parlamento pelo senhor titular do Poder Executivo ofendem a Constituição da República de Angola. Relativamente à lei das organizações não governamentais, a lei que altera as leis das carreiras militares, o Código de Disciplina Militar, as propostas de fake news que podem colocar em risco a atividade dos jornalistas e a proposta de lei da cibersegurança, que vem confirmar e legitimar o que já tem feito em termos de escutas aos jornalistas, e o exemplo vivo foi o que aconteceu recentemente com o jornalista Teixeira Cândido. Por outro lado, aos cidadãos considerados pelo regime como uma ameaça ao poder autocrático. Tais leis podem restringir direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e dificultarem a execução das tarefas fundamentais do Estado de promover o bem-estar, a solidariedade social e a elevação da qualidade de vida do povo angolano, designadamente dos grupos populacionais mais desfavorecidos. Está a valer o artigo 21º da nossa Constituição, que inclui necessariamente uma boa parte
dos beneficiários das organizações não governamentais e os militares na reforma. Entendemos que o mandato conferido aos deputados para, em representação do povo, exprimir a sua vontade soberana por via do exercício do poder legislativo do Estado, não lhes permite presumir que só porque algumas organizações não governamentais venham a ser eventualmente declaradas culpadas por um tribunal competente pela prática de crimes de branqueamento de capitais e de patrocínio ao terrorismo, então todas as ONGs devem ser julgadas e punidas antecipadamente como criminosas pelo Poder Executivo do Estado de modo administrativo. A justiça e o direito não permitem que os legisladores ajam assim e permitam que isso aconteça. O legislador não pode restringir direitos fundamentais nem prejudicar o bem-estar, a segurança social e jurídica de todos por causa do comportamento ou suspeitas de mau comportamento de alguns. Caros jornalistas, de igual modo, é convicção geral que a lei que altera a lei das carreiras militares, o Código de Disciplina Militar, visam apenas restringir direitos dos reformados, de modo de todos os reformados, mesmo aqueles que não foram mobilizados em caso de exceção constitucional, ou seja, nas situações de estado de guerra, estado de sítio ou estado de emergência, nos termos do artigo 58 da Constituição da República de Angola. A despromoção de um militar na reforma, como resultado da prática de um crime, só faz sentido se esse crime for um crime militar, pelo qual foi julgado e condenado por um tribunal militar competente. Ora, a lei das carreiras militares prevê a despromoção de todo o militar, mesmo aqueles que não tenham cometido crime algum, ou se foram condenados por um crime comum, haja como pena acessória a despromoção se forem oficiais superiores. Essa despromoção será feita pelo comandante em chefe das Forças Armadas angolanas, que é o Presidente da República. Distintos jornalistas, para registro histórico e controle destes atos violadores das garantias da Constituição, o Grupo Parlamentar da UNITA vai certamente apresentar ao Tribunal Constitucional os seus pontos de vista sobre estas questões. Estamos convencidos que, ao revisitar os atos e a biblioteca do Tribunal Constitucional, as gerações futuras saberão julgar se os venerantes juízes desta corte de pendor político agirão ou não como promotores da justiça e guardiões da Constituição. Caros jornalistas, de uma maneira geral, a região leste de Angola, Lunda Norte, Lunda Sul e Mochico enfrenta situações de extrema pobreza e miséria caracterizadas pela desnutrição, falta de infraestruturas básicas, água potável, energia elétrica, desemprego da juventude, etc. Apesar da riqueza diamantífera, as populações locais vivem em condições degradantes, agravadas por medidas rigorosas no setor mineiro que limitam o garimpo de substâncias sem mínimas alternativas de usufruto. Estas jornadas ocorrem numa altura em que os legisladores enfrentam sérios desafios de conformidade da sua atuação à Constituição. Oficialmente, diz-se que o relanceamento
do desenvolvimento socioeconômico da região, em particular das províncias do Mochico e Mochico-Leste, tem como premissa o restabelecimento do tráfego ferroviário, obrigada, do caminho de ferro de Benguela, facilitando a exportação de produtos locais como sal e farinha de peixe a preços competitivos. Pretende-se vender a ideia de que o estabelecimento do célebre corredor do Lobito, por si só, vai trazer desenvolvimento às comunidades, gerando desenvolvimento às províncias atravessadas pelo caminho de ferro de Benguela. Todas as ações tendentes a desenvolver esse corredor não terão impacto desejado na vida das comunidades angolanas, em particular dessa região, se além de garantir a eficiência logística do Oceano Atlântico ao Índico, através do modal ferroviário, não houver transporte rodoviário complementar. Em suma, todos os projetos de caráter regional que acham viabilidade nesse corredor devem estar voltados ao desenvolvimento das comunidades, promovendo emprego e o bem-estar dos cidadãos, sem envolver necessariamente pessoal especializado. O Mochico, apesar da mais recente divisão político-administrativa que a afetou significativamente, continua a ser uma das províncias com sérias dificuldades de ligação rodoviária, dificultando o transporte de mercadorias e bens em quase toda a sua extensão. O executivo angolano está desorientado, com todas as saídas da crise bloqueadas, repercutindo-se na fuga de cidadãos angolanos qualificados para o exterior, com particular realce para empresários e jovens cuja vida está dificultada pelas políticas do regime que não salvaguardam direitos adquiridos. Quando se olha para a política de contratação simplificada por via de adjudicação direta, bem como o programa de privatização de empresas públicas, que se traduzem na forma sutil de peculato e corrupção, diante deste quadro, as dificuldades em alterar o presente cenário, optando por praticar atos de intolerância política que vão ocorrendo pelo país no sentido de incutir um clima de medo nos cidadãos. Neste ambiente todo, a realização das 13ª Jornadas Parlamentares do Grupo Parlamentar da UNITA surgem como uma plataforma para a reflexão e fonte de inspiração que capacite os deputados na sua tripla missão de representar, legislar e fiscalizar a favor dos cidadãos, a defesa intransigente dos direitos, liberdades e garantias fundamentais e a preparação de um clima favorável à alternância política pacífica, ao desenvolvimento sustentável e à consolidação do Estado democrático de direito, teremos, por isso, vários temas e preletores nacionais e internacionais que vão se debruçar sobre a degradante situação social na região leste, em particular, e no país em geral, o impacto do corredor do Lobito no desenvolvimento da região
e a distribuição justa das riquezas, bem como o papel das autarquias para o desenvolvimento e a participação dos cidadãos nas decisões da vida das comunidades locais. Tudo isso em sessões temáticas que vão contar com a participação de deputados, convidados da sociedade civil da província do Mochico e não só. O grupo parlamentar da UNITA tem ainda no leque de atividades as habituais visitas de campo para o contacto com os cidadãos e as instituições públicas e privadas para delas sentir suas ansiedades, preocupações, colher críticas e sugestões que melhorem a intervenção dos deputados junto de quem de direito. Estão previstas ações de caráter filantrópico nas comunidades e uma visita histórica à localidade de Mongai, onde foi fundada a UNITA, que este ano completa 60 anos de existência. Para tal, o grupo parlamentar da UNITA endereçou ofícios, como mandam as regras administrativas, para o Presidente da Assembleia Nacional, o Ministro do Interior, o Ministro da Administração do Território, ao Comando-Geral da Polícia Nacional e ao Governo da Província do Mochico, para dar a conhecer formalmente a realização dessas terceiras jornadas parlamentares. Caros jornalistas, no dia 5 de março partiu para o Mochico o grupo de avanço para a recepção da delegação de deputados e convidados. No dia 7 de março será a partida de todos os participantes que se espera chegarem ao Luena, capital do Mochico, no dia 8. Dias 9 e 10 realizam-se visitas de campo. Dia 11 de março vai decorrer a sessão formal de abertura das 13ª Jornadas Parlamentares, seguida da dissertação de temas e respectivos debates. No dia 12 de março realizam-se mais dissertações e respectivos debates, seguidos da sessão formal de encerramento das terceiras jornadas parlamentares. Dia 13 haverá uma visita a Huangai. Dia 14, o ato central do 60º aniversário da fundação da UNITA e regresso ao Luanda. Distintos jornalistas, queremos esperar que a realização dessas jornadas no Mochico seja dedicada maior atenção da parte de quem gera os recursos financeiros do país para o benefício dos seus cidadãos e, com o espírito de Mongai, pretendemos protagonizar em 2027 a alternância que Angola requer e reclama para o benefício de todos os angolanos. Até lá, reiteramos o convite a todos os militantes, amigos e simpatizantes da UNITA a se juntarem a nós nas celebrações do 60º aniversário da UNITA, que continua a ser, nos termos dos seus estatutos, um património nacional. Bem-haja as 13ª Jornadas Parlamentares. Que Deus abençoe Angola e os angolanos. Luanda, 6 de março de 2026, o grupo parlamentar da UNITA. Terminada a apresentação deste texto sobre as jornadas parlamentares, está aberto o momento de perguntas e respostas.
Dizer o nome e o órgão, se faz favor. Bem, é um problema que é adesivo. Eu tenho duas questões a colocar. A primeira é a seguinte: que propostas legislativas concretas podem sair destas jornadas parlamentares da UNITA? Que mudança real podem trazer para a vida dos angolanos, cuja maioria enfrenta o desemprego, a falta de serviços básicos e o alto custo de vida nos últimos tempos? Outra, quais são hoje as principais falhas que a UNITA identifica na governação atual e que pretende fiscalizar ou combater através das suas ações parlamentares? Se me permite, eu posso acionar mais uma. Será que estas jornadas parlamentares também representam um passo na preparação política da UNITA para os próximos desafios eleitorais? É tudo. António Chocolate, Rádio Nacional. Estou ultrapassado em duas questões, mas a uma, eu queria ouvir a opinião da UNITA em relação à matéria que dá conta da deputada Irina Ferreira, associada a uma alegada dívida em Portugal, ligada a negócios envolvendo uma empresa. Eu queria ouvir o grupo parlamentar da UNITA em relação a essa matéria. Quanto às propostas legislativas que possam sair destas 13ª jornadas, nós vamos reafirmar a questão das autarquias locais. As autarquias locais são um fator que gera desenvolvimento às comunidades, porque as comunidades são elas que vão decidir o seu destino e vão decidir o que é mais importante para o seu município. Para além dessas propostas legislativas, nós pretendemos que se reavalie todas as propostas que são 5 no momento, que estão dentro da Assembleia Nacional, que são de iniciativa do grupo parlamentar, mas que teimosamente a Assembleia Nacional, através do seu presidente e das comissões de trabalho especializadas, não têm colocado nem no plenário para aprovação, nem na especialidade para discussão. Portanto, são várias, nomeadamente ao projeto de lei sobre o direito de oposição democrática, o projeto de lei sobre a observação eleitoral, e este é extremamente importante porque nós não podemos ir para as eleições de 2027 sem que haja transparência do processo, e a transparência do processo também conta com a observação nacional e internacional. Outras propostas legislativas, certamente que estão a acompanhar neste momento a aprovação da língua gestual angolana, que passou na generalidade do modo unânime, e foi também uma iniciativa do grupo parlamentar da UNITA, e vamos esperar que seja agendada para discussão na especialidade. Temos também nessas jornadas a questão da lei que defende os cidadãos com albinismo,
Temos também nestas jornadas todo o pacote financeiro, portanto, todo o pacote financeiro, e vamos ouvir 3 experts, um que vem do estrangeiro e 2 que são nacionais, mas que saem aqui de Luanda, sobre a questão das finanças e da economia. Também foi questionado quais são as principais falhas de quem governa o país. Uma das principais falhas é efetivamente a gestão, quer dos dinheiros, quer a promoção da corrupção, e já disse no meu texto, através dos ajustes diretos feitos pelo Presidente da República e a venda de bens do domínio público, empresas públicas, em forma também de corrupção e, de algum modo, peculato, porque não sabemos ainda quem são as pessoas que efetivamente vão adquirir essas empresas públicas, a que preço é que vão adquirir, e não queremos que aconteça o mesmo que aconteceu com o Banco BCI, que tinha um valor estimado em 800 comprado com a verba de 25 milhões de dólares. Outra das principais falhas de não conseguir distribuir água potável, e aqui a água potável, devo dizer, é aquela que é inodora, insípida, própria para consumo humano, sem recurso à lixívia caseira, aquilo que, por exemplo, a Namíbia e a Zâmbia e a África do Sul, só para dar esses exemplos, têm. Os cidadãos que abrem a torneira podem consumir. Infelizmente, em Angola, nós não temos essa possibilidade para todos os nossos cidadãos. É uma das falhas, a água potável. Outra das falhas é a falta de energia elétrica em toda Angola. E outra falha tem sido a falta de infraestruturas básicas, como o escoamento das águas, a drenagem também das águas e, para além disso, o facto de essas infraestruturas, como as ETAs, que podem ser feitas em qualquer município, para além dessas falhas, conseguimos ver que, do ponto de vista econômico, não foram criados os empregos que, na altura, o candidato João Manuel Gonçalves Lourenço prometeu aos jovens. Portanto, não há emprego para a juventude, a economia é circundante, circula à volta de um grupo restrito. Não é possível ter uma verdadeira economia de mercado quando a classe média e média baixa não consegue efetivamente ter acesso à economia, ter acesso aos bancos comerciais que financiam apenas o Estado angolano, a compra quer de títulos, quer títulos de dívida pública interna e outros tipos de ajudas como descobertos. Face a esse contexto, a UNITA vai adotar uma nova forma, um novo modelo de fiscalização depois destas jornadas parlamentares relativamente às ações do Executivo? Realmente. Haverá alguma remodelação naquilo que é o modus operandi de fiscalização e governança? Efetivamente, se os senhores jornalistas estiverem atentos, o Grupo Parlamentar da UNITA já tem feito várias ações junto das comunidades, levantou uma questão muito séria relativamente à morte do Hospital Josina Machel, antigo Hospital Maria Pia, tem feito
visitas a várias fábricas que têm explorado cidadãos angolanos que têm trabalhado mais de 8 horas, portanto não cumprem a lei e em situações subhumanas. Para além disso, a fiscalização vai também no sentido de tentarmos cada vez mais as comissões parlamentares de inquérito, que agora estão na Constituição da República de Angola, no artigo 162, que permite efetivamente que existam comissões parlamentares de inquérito, mas tais comissões parlamentares de inquérito, como sabe, só podem avançar se a maioria absoluta do MPLA estiver na disponibilidade de fiscalizar, de facto, essas questões. Quanto se as jornadas parlamentares representam um passo para 2027, de facto, durante as jornadas nós vamos tratar de questões estratégicas e, como sabe, essas questões estratégicas não podemos estar a revelar num fórum como este, mas, de facto, vamos junto dos nossos juristas, junto dos nossos economistas, junto dos nossos sociólogos e não só apresentar médicos, também apresentar modelos de governação alternativa à atual gestão do país. Também a questão dos recursos, como é que podem os recursos serem efetivamente distribuídos. É a única coisa que eu posso dizer relativamente a esta questão das jornadas parlamentares, tendo em conta 2027 e penso que vai compreender o facto de eu não lhe responder na totalidade aquilo que efetivamente é uma questão estratégica do grupo parlamentar da UNITA, em particular, e da UNITA enquanto partido concorrente às próximas eleições de 2027, no geral, vai efetivamente fazer. Foi-me perguntada a questão da matéria que dá conta da situação da deputada Irina Ferreira. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que esta não é uma questão do grupo parlamentar da UNITA, é uma questão pessoal da deputada Irina Diniz Ferreira. Entretanto, posso avançar que os negócios que foram feitos antes dela ser deputada do grupo parlamentar da UNITA. E, portanto, não podem atingir a UNITA, porque foram negócios feitos antes dela ser deputada da UNITA. Eu acho que a pessoa que fez a matéria jornalística, por acaso foi uma televisão portuguesa que veio com a matéria, não se deu o trabalho de efetivamente verificar as datas e ver que não coincidia com a tomada de posse da deputada Irina Ferreira, Irina Diniz Ferreira. Portanto, é uma situação que nada tem a ver com a UNITA, é uma situação que tem a ver com o casal Ferreira, que antes disso eram pessoas não expostas, politicamente não expostas, e a partir do momento em que a esposa se torna uma pessoa politicamente exposta, isso também vai afetar o esposo. Mas é uma questão que não tem nada a ver com a UNITA. Espero ter respondido ao jornalista Chocolate.
Não havendo mais perguntas, vamos dar por encerrada esta conferência de imprensa. Agradecer aos senhores jornalistas pela vossa presença. Esperamos contar convosco em próximas ocasiões. Aos que vão solicitar a caravana para o Chico, amanhã a partir das 4 horas. E por isso desejamos continuação de um bom dia. Até a próxima.